Hoje é dia de literatura universal e nós vamos de Haruki Murakami e seu espetacular O Incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação. Essa foi uma indicação que eu recebi lá no meu Facebook e que me surpreendeu positivamente. E se você quiser saber por quê, fica comigo até o final desse vídeo. Haruki Murakami é um autor japonês que já estava na minha lista de leituras, mais especificamente por causa de dois livros. Do que eu falo quando eu falo de corrida, isso mesmo, do que eu falo quando eu falo de corrida. Haruki Murakami é maratonista, é triatleta e eu, à minha maneira, também gosto de corrida. E um outro livro chamado Kafka, à beira-mar, e eu também gosto muito de Kafka. Então esses dois livros do Haruki já estavam na minha lista de leituras. Mas essas são obras para talvez outras resenhas. O livro de hoje, como eu disse, foi uma indicação que eu recebi lá no meu Facebook, e na mesma hora que eu li a descrição, eu comprei ele para ler aqui no meu Kindle. E o título desse livro é meio longo mesmo, O Incolor Tsukuru Tazaki e seus anos de peregrinação. E ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Alfaguara, e a edição que eu tenho aqui tem tradução da Eunice Suenaga. E o título desse livro é muito importante porque o livro aparentemente é muito simples e pode ser resumido perfeitamente no título, desde que você o entenda. Tsukuru Tazaki, o personagem principal desse livro, é um japonês nascido e crescido na cidade de Nagoya, no Japão, e que aparentemente não tem nenhuma qualidade ou defeito que o destaque das demais pessoas. A única coisa que ele tem de diferente é que ele é apaixonado por estações de trem. Só que durante o ensino médio, sua vida vai adquirir novas cores, literalmente, porque ele vai conhecer 4 amigos e vai estabelecer com eles uma amizade muito coesa, uma amizade muito intensa. É que esses amigos têm em comum uma característica. Todos eles têm no sobrenome o nome de uma cor. É claro, em ideogramas japoneses. Eu não sou especialista em japonês, eu nem sei falar japonês, mas eu vou aqui simplificar, claro, com a tradução das cores. Preto, branco, vermelho e azul. Você já percebeu que tem algo de simbólico nessas cores. Cada um desses amigos também tinha uma personalidade muito diferente. Branca era a linda donzela, preta era a comediante, perspicaz e sarcástica, azul era o atleta e vermelho era o cara mais inteligente. Mas Tsukuru Tazaki não tinha nenhuma cor no nome e também, aparentemente, nenhuma característica que o destacava. Só que de alguma forma a união desses amigos criou uma unidade meio que simbiótica e que cada um deles completava o outro com suas características. E eles vão passar a fazer no ensino médio praticamente tudo juntos. Terminado o ensino médio, Tsukuru Tazaki decide sair de Nagoya e fazer faculdade em Tóquio, porque ali tinha um professor especialista em trens, e como eu disse, ele era apaixonado por estações de trem. E tudo vai muito bem durante o primeiro ano de faculdade. Os 5 amigos, apesar de Tsukuru não residir mais em Nagoya, continuam juntos e se encontram todas as vezes que Tsukuru vai visitá-los. Mas durante o segundo ano de faculdade, uma mudança drástica acontece. Os 4 amigos, sem dizer os motivos, cortam relações totalmente com Tsukuru. E imagina o que isso vai fazer com Tsukuru. De repente, sem saber porquê, ele perde os amigos e ele vai entrar em um estado de depressão severo e durante 6 meses ele praticamente só vai ter pensamentos suicidas. Tsukuru passou pela parte pior da tempestade, mas depois que ele passou por isso, ele começa a acreditar que ele não tem nada para oferecer para os demais, que assim como seu nome não tem cor, ele também não tem essa cor, e daí vem o título desse livro, pelo menos a primeira parte, O Incolor Tsukuru Tazaki. Mas ainda falta outra parte e você vai entendê-la rapidinho. Anos de Peregrinação é o nome de uma obra, uma composição de um pianista alemão húngaro chamado Franz Liszt.
É uma obra de cerca de 3 horas em que Liszt vai demonstrar por meio da música uma variação muito grande de sentimentos, alegria, tristeza, triunfo. E eu confesso para você que eu não conhecia o Franz Liszt e não conhecia Anos de Peregrinação. Essas informações que eu estou dando para você foi porque eu fiz, obviamente, uma pesquisa aí no Google, no Wikipedia, e você também vai poder encontrá-la. Mas aqui no YouTube tem uma parte, alguns trechos dessa obra, e mesmo que você não entenda de música, você vai perceber, se ouvi-la, que Anos de Peregrinação te faz sentir várias coisas à medida que a música toca. E esses vários sentimentos vão combinar com o personagem principal desse livro aqui, Tsukuro Tazaki, porque ele vai fazer uma espécie de peregrinação interior para tentar encontrar a sua personalidade. Na verdade, somente 16 anos depois de ser abandonado pelos amigos, ele vai conhecer uma moça chamada Sara, com quem ele vai se relacionar, e ela vai incentivá-lo a procurar os amigos e tentar descobrir o que de fato aconteceu, os motivos pelos quais eles deixaram Tsukuro de lado. E a partir daí, Tsukuro vai em busca desses 4 amigos e vai ter algumas surpresas. E é claro, eu não vou falar aqui para não estragar a sua surpresa, para não estragar a sua leitura. Mas tem algumas coisas muito especiais nesse livro e eu vou falar sobre elas agora. E a primeira coisa é que o tipo de escrita, o estilo de escrita usado por Murakami nesse livro aqui pode te fazer acreditar que a mensagem do livro é muito fácil de entender. Na verdade, não tem nenhum tipo de texto de linguagem rebuscada aqui. Ele usa palavras, frases muito simples. É claro, né, gente? Eu repito, eu estou falando da minha tradução em português porque eu não leio japonês. Só que se você estiver bem atento, você vai perceber que Murakami utiliza frases muito simples, uma estética muito simples, para te passar mensagens muito complexas, muito parecido com o que fazia Franz Kafka. Para te falar a verdade, é bem sorrateiro, é bem subliminar, mas eu senti que Murakami vai aos poucos te manipulando durante a leitura, te fazendo encontrar ou enxergar coisas que não estão escritas aqui. Gente, eu preciso que você comente aqui para eu saber se você passou ou sentiu a mesma coisa. Sabe aquela sensação de que você leu algo e quando você volta às páginas você não encontra? Aquela sensação de que você captou uma pista no ar, mas que você não sabe muito bem o que é? Bom, é isso que o Murakami faz com você de forma bem subliminar. Não é à toa que Haruki Murakami costuma estar na lista dos favoritos ao Nobel de Literatura. Acho que há um pouco de preconceito porque ele é um best-seller. Esse livro aqui, quando foi lançado no Japão, vendeu mais de 1 milhão de cópias na primeira semana e as pessoas costumam ter um pouco de preconceito com textos de linguagem simples. Não caia nesse erro. A segunda coisa que eu tenho para falar sobre esse livro é um erro que eu quase cometi no início da leitura. Quando ele vem com esse lance de cores, azul, preto, branco, vermelho, que cada pessoa tinha um tipo de personalidade, eu achei que esse livro ia virar uma espécie de autoajuda dessas modernas. Eu não tenho nada contra a autoajuda, eu já falei isso aqui em outros vídeos e volto a repetir. Esse canal não faz críticas literárias, nós nem temos formação para isso. Nós falamos aqui sobre as nossas experiências enquanto leitor. E há autoajudas excelentes. Eu só acho que a maior parte das pessoas que falam ou que fazem autoajuda ultimamente não tem experiência suficiente para fazê-lo. Você não adquire essa experiência, sinceramente, fazendo um curso de coaching. De qualquer forma, eu não considero esse livro um livro de autoajuda. Você até pode imaginar isso no início, mas você não sabe onde ele vai te levar. Deixa eu falar mais uma coisa. Pode até parecer maluquice minha, mas tem algumas cenas nesse livro aqui que me deram um pouquinho de medo. E isso faz parte da terceira e última coisa que eu tenho para falar sobre esse livro. E para fazer isso, eu vou ter que dar um pouquinho de spoiler. Se você não gosta de nenhum tipo de spoiler, não se esqueça de se inscrever no canal e até breve. Você ficou, né? Tá curioso?
Depois que Tsukuru Tazaki é abandonado pelos amigos, depois de mais ou menos 6 meses, vai entrar na vida dele um cara bem diferente chamado Aida. É um estudante de física que estuda na mesma universidade que Tsukuru e que passa a ter uma amizade bem forte com ele, passa a conviver com ele e dormir na sua casa em alguns finais de semana. E em uma dessas noites, Aida vai contar para Tsukuru uma história que aconteceu com o pai dele, com o pai de Aida. É uma história dentro da história. Resumidamente, o pai de Aida, quando ainda fazia faculdade, trancou o curso e decidiu viajar pelo Japão durante um ano. E em uma dessas viagens, em um dos locais em que ele parava para trabalhar, ele conheceu um cara bem diferente, um senhor bem enigmático, um pianista chamado Midorikawa. E Midorikawa afirmava que iria morrer em breve, que ele foi informado disso por uma pessoa, que ele não tinha nenhum problema de saúde, mas que ele tinha certeza que era verdade. E que a única forma dele deixar esse fardo era que outra pessoa com uma aura de uma cor muito específica aceitasse conscientemente esse fardo em seu lugar. Ele afirmava que o pai de Aida tinha essa cor específica, mas que ele não estava disposto a passar o seu fardo para outra pessoa. E depois de alguns dias, Midorikawa sai do local onde o pai de Aida estava e nunca mais foi visto. Essa história foi contada por Aida para Tsukuru em uma noite e alguns meses depois, Aida sai da vida de Tsukuru e também nunca mais foi visto. Para mim, essa foi a melhor parte da história. Eu sinceramente achei que a história ia tomar um rumo bem diferente, porque tanto Aida como Midorikawa, o personagem da sua história, tinha um ar bem sinistro, algo meio sobrenatural mesmo. Bom, pelo menos foi o que eu senti, né? Mas isso acontece apenas no meio do livro e só. Veja bem, nem no início e nem no fim do livro. Só no meio dele. Eu sinceramente gostaria de te falar um pouco mais sobre isso, mas eu vou ter que esperar você comentar aqui para saber se você sentiu a mesma coisa que eu. Enfim, esse é um livro muito legal. Sinceramente, não foi uma leitura fácil de ser digerida, embora ela seja muito fácil de ser lida. Há autores que têm uma linguagem muito rebuscada, mas uma mensagem muito simples. Esse livro aqui, pelo menos no meu sentir, tem uma linguagem muito simples, mas uma mensagem um pouco mais complexa. É um livro que discute a forma como nós enxergamos as nossas características pessoais e que descreve alguém que busca encontrar ou construir a sua personalidade. Mas como eu disse, há muito mais para ser visto aqui nesse livro e provavelmente o que você verá será diferente do que eu vi. Por isso, de verdade, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários quais foram as suas impressões. Eu vou ficando por aqui e espero que você se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Até mais!